pessoal, retomando, agora a gente já viu tudo sobre RES, tudo aquilo que nos era interessante, né? A gente viu que é um recurso que, em regra, vai ser interposto pelo Ministério Público, tem suas causas taxativamente previstas, as suas possibilidades de cabimento taxativamente previstas lá no artigo 581 incisos. A gente viu que muitos desses incisos foram revogados pela LEP. Também vimos que existem possibilidades de cabimento de rese, tanto pela defesa quanto pela acusação. Estudamos a súmula 707 do STF, que impõe a intimação mesmo antes da citação do réu para que possa apresentar contrarrazões ao rese do Ministério Público que ataca a decisão de rejeição da denúncia. A gente falou sobre o efeito iterativo da possibilidade de retratação por parte do magistrado e também vimos a possibilidade muito excepcional de quando o próprio recorrido se converte em recorrente. Falamos de tantas questões envolvendo o rese que passamos mais de 1 hora falando sobre isso, tá bem? Agora, pessoal, ingressaremos em apelação, que é o recurso por excelência. Por que você não apela, doutor? Em regra, é aquilo que a gente costuma ouvir. A apelação não tem um recurso? Em regra tem, é a apelação. Se tem um recurso, se tivesse só um recurso no processo penal, esse recurso seria a apelação. Então, a apelação é um recurso ordinário por excelência, visando a reapreciação de matéria de fato e de direito. É cabível, inclusive, quando houver provas novas. Olha que legal. Não encerrou a instrução ainda. Dá até para dilatar a instrução probatória. Tá? Sua finalidade é a correção de erro in iudicando, né? Reforma da decisão, ou erro in procedendo, quando anula a decisão. É isso que nos diz o professor Badaró, professor lá da São Francisco, sobre o conceito da apelação. Recurso por excelência, tá? É aquilo que a gente vai levar ao tribunal para fazer um juízo sobre um juízo. É aquilo por meio do qual o tribunal vai fazer um julgamento sobre o julgamento. É o meio pelo qual o tribunal vai nos garantir, em regra, a garantia do duplo grau de jurisdição, que está lá previsto no artigo 5º, no Pacto de São José da Costa Rica, em tantos outros tratados de direitos humanos. Tá bem? Observação. Segundo o artigo 599, geralmente a apelação devolve ao conhecimento do tribunal toda a matéria decidida em primeiro grau, falando-se em apelação plena, uma apelação ampla. Todavia, poderá o próprio apelante fazer limitação do objeto do apelo, impedido de reexame parcial da decisão recorrida. E aí a gente vai estar diante de uma apelação limitada ou restrita, tá? Vigora aqui o princípio do tanto um devolutum quanto um apelatum. E aí eu preciso lembrar vocês de uma regra da teoria geral dos recursos, de uma garantia do processo penal brasileiro, que é o non reformatio impejus, previsto no artigo 617, será? Preciso treinar mais aqui. O fato é, o tribunal não poderá prejudicar o próprio réu em seu recurso. Então, nesses pedidos de devolução de matéria fática e jurídica ao tribunal, se tratar de apelo exclusivo da defesa, 617, né? Foi o que eu falei, não foi? Mas eu li, não vi. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto do 383, 386 e 387 que for aplicável. Não podendo, porém, é isso, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, né? Então, o que a gente precisa levar com a gente sobre a apelação, o tantum quanto um devolutum
tanto um devoluto quanto um apelado é o seguinte, olha, é claro que o tribunal vai apreciar aquela matéria que eu levar, mas pode ser que o Ministério Público leve outra parte da matéria. Significa dizer que se eu apelei alegando que o fato é atípico, mas o Ministério Público apelou requerendo o reconhecimento de uma agravante da parte geral do Código Penal, uma agravante genérica, sei lá, alguma causa agravante, para exasperar a pena em 1/6. Significa que o tribunal apenas poderá reconhecer a atipicidade? Não, ele vai apreciar essa parte dos fatos e da prova e do direito e julgar, olha, a conduta é ou não é atípica. Reconheceu a tipicidade, pronto, vamos ver agora se a pelo Ministério Público faz sentido. Não, realmente, aqui tem essa causa agravante, aqui tem essa circunstância genérica da parte geral para exasperar a pena base na fase intermediária. A pena base não, a pena intermediária na segunda fase da dosimetria. Então, a gente tem que ter isso no olhar, tá? Vai depender, pode ser um julgamento de uma apelação, tanto da defesa quanto do Ministério Público. Mas, se for uma apelação exclusivamente da defesa, evidentemente que o juízo de apelação, o juízo do tribunal, não poderá prejudicar a defesa. Se, nesse mesmo exemplo, eu estou pedindo a tipicidade, mas o Ministério Público não recorreu quanto agravante, o tribunal pode reconhecer essa agravante? Afinal de contas, foi devolvido toda a matéria para julgamento? Não. Tá bem? Encontramos a limitação da devolução da matéria no princípio do non reformatio impejus. Perfeito? Dúvidas até aí? Ótimo. Seguinte, pessoal, cabimento da apelação. Aqui temos um cabimento bem mais amplo, tá? Afinal de contas, vamos devolver ao julgamento do tribunal tanto fato, quanto direito, quanto apreciação da prova, ou até mesmo da reapreciação das provas. Vale dizer que o tribunal, inclusive, David, pode reinterrogar o réu se quiser. Tem uma previsão expressa no Código de Processo Penal, facultando a possibilidade do relator reinterrogar o réu, tá? Cabimento contra sentenças definitivas de absolvição ou condenação proferidas por juízo singular, tá? Aqui não há dúvidas, posto que é tranquilo que contra sentenças definitivas, condenatórias ou absolutórias caberá o recurso de apelação. Pessoal, preciso contar para vocês que no Chile o juízo de primeiro grau já é colegiado. Olha que maravilha. Olha que diferença. Lá, a gente não tem juiz singular. Lá já há um colegiado em primeiro grau. E mesmo assim, tem também a previsão do recurso de apelação, tá? Não é o fato de que o julgamento foi feito por uma única pessoa que por isso então caberia a apelação. Tanto que no caso do tribunal do júri, é um julgamento colegiado, né? Claro que não há um debate entre os juízes leigos, mas é de fato um julgamento colegiado, depende da soma dos votos daqueles jurados leigos. Portanto, não é só o simples fato do julgamento ser realizado, Guilherme, por um juiz singular, tá? Mas, sempre que houver o julgamento de uma sentença condenatória ou absolutória, caberá a apelação. Fácil, simples. Segunda hipótese de cabimento, contra decisões definitivas ou com força de definitiva proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no artigo 581, tá? Estou tentando dar uma mastigada aqui na forma como está escrito no Código de Processo Penal, Amanda. Então, a nossa segunda hipótese de cabimento será, em regra, contra decisões definitivas. Porém, sabemos que existem decisões terminativas, decisões com força de definitivas que desafiam o rese, né? Portanto, há a previsão da exceção do 581. Vai caber apelação no julgamento de mérito do incidente do registro da hipoteca legal. Percebam, aqui a gente vai falar de umas exceções de processos incidentais, de incidentes processuais penais, tá? Uma matéria que, como eu disse, a gente não viu ainda. Vai caber apelação também contra a decisão definitiva que determinou o sequestro de bens móveis ou imóveis. Vai caber apelação contra a decisão que julgaram os embargos ao sequestro, embargos de terceiro, que vai falar assim, você não pode sequestrar esse bem porque eu sou terceiro de boa fé que não tem nada a ver com esse suposto crime.
tá? Vai também caber apelação contra a decisão sobre o arresto de bens. Vai caber recurso de apelação contra a decisão que homologa o laudo do incidente de insanidade mental. Um puta problema, né, gente? Então, acho que pior do que uma sentença condenatória é uma sentença condenatória em processo em que houve reconhecimento da insanidade mental. Réu inimputável. 26 caput. Quer opinião alguém? Chama alguém de 26 caput do código. Chique. Vou até ver se é 26. Né? Porque, afinal de contas, tá de louco, ela nem sabe. Pega mó bem. Se for concurseiro, você vai se dar mal um pouco, mas o fato é esse. Então, percebam, parece tranquilo o cabimento da apelação. Mas, infelizmente, existem, 26 caput. Mas, infelizmente, existem todas essas outras hipóteses que não estão no nosso dia a dia, né? Que não está aí naquele processo penal com denúncia, resposta à acusação, instrução e juízo, sentença condenatória e apelação. Que é a linha do tempo do rito ordinário. Denúncia, resposta à acusação, instrução e juízo, alegações finais, sentença, apelação. Você vai pensar nessa apelação, em regra. Quando te perguntarem de apelação, você vai falar, opa, sei, conheço a apelação, já vi várias. Mas você não vai pensar em nenhuma dessas, bicho. Porque é mais excepcional. Também caberá a apelação contra a decisão de declaração dos autos principais da litispendência ou da exceção de litispendência ou coisa julgada de ofício, tá? Encerrando sem julgamento de mérito do processo principal. Perceberam aqui? Quando vai caber a apelação? O que eu posso dizer para você, Amanda? Decore. Porque não exige, isso daqui não exige nenhum raciocínio muito elaborado para entender. Né, Douglas? SP? Não tem muita dificuldade. Você vai ver aqui, meu, puta, tá bom, preciso saber, né? Só isso. Claro que com o hábito ali, com o cotidiano forense, você vai pegando e tal. Pô, isso aqui é apelação, né? Tem lá na exceção. Segunda hipótese de cabimento, contra as decisões do tribunal do júri, né? E aqui também tem aí pessoas querendo inovar, né? Estão até dizendo que seria uma excelente ideia a execução antecipada da pena em primeiro grau de decisões do tribunal do júri. Vocês já vão entender por quê. Porque, em regra, pessoal, da decisão que o tribunal do júri profere, o conselho de sentença, os juízes leigos, os jurados que estão ali, as 7 pessoas que foram lá naquele dia, essa decisão específica, ela tem a insígnia, ela tem a marca da soberania dos vereditos, que também é uma garantia constitucional, é um direito meu, é um direito seu, é um direito da sociedade participar do Poder Judiciário por meio do Tribunal Popular. Tá? Isso gera umas complicações. Tá? Como sabido, existe no júri uma divisão, já falei para vocês, pelo objeto do juízo, na medida em que os jurados julgam os fatos. O jurado não faz, por exemplo, cálculo de pena. O jurado não sabe circunstâncias judiciais do artigo 59 para exasperar a pena base, não conhece as agravantes e as atenuantes genéricas para aplicar na segunda fase, ou tampouco as causas de aumento e diminuição na terceira fase. O que o jurado julga são os fatos, tá? Depois o juiz vai dizer o direito. Por exemplo, fazendo o cálculo da pena, se for o caso. Por exemplo, dando a capitulação legal adequada a partir do reconhecimento ou não de algumas qualificadoras. Né? Dessa forma, a apelação do rito no tribunal do júri, no âmbito do júri, irá se preocupar com o erro in procedendo, erro no procedimento capaz de gerar nulidade, e com o erro in judicando, erro na valoração do direito. A gente pode apelar não só da decisão do tribunal do júri, da soberania dos vereditos, da decisão que reconhece os fatos da maneira como é narrado pela acusação, mas também da decisão do juiz, da dosimetria. Eu discordo da dosimetria. Tá bom, ele praticou esse homicídio, mas esse homicídio não tinha essa causa de aumento que o juiz está falando. Não existe, tá? E aí eu vou recorrer dessa parte da sentença. Também, por meio de apelação.
Aqui, as hipóteses atacáveis de apelação do Tribunal do Júri. Está errado aqui o julgamento, tá? Lá no 593 vocês vão ver com mais clareza. Em caso de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos por parte dos jurados. E é aqui que reside grande parte das discussões sobre a apelação no júri. Como eu vinha dizendo, a decisão do Conselho de Sentença é marcada pela insígnia da soberania dos vereditos, Thaís. Isso nos limita o campo de manobra com relação ao recurso de apelação. A primeira coisa que o Código nos exige é que essa decisão do povo, esta decisão colegiada, popular, democrática, essa decisão tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos. E isso com relação aos fatos, do tipo, o tiro foi por trás e os jurados reconheceram uma legítima defesa, por exemplo. Difícil, mas de repente é possível. Ou vice-versa, sei lá. Era um caso evidente de legítima defesa e os jurados não reconheceram. A decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Veja como que já é difícil. Esse manifestamente contrário à prova dos autos dá uma margem de discricionalidade para inadmitir a apelação muito fácil, muito ampla, muito perigosa. E aí meio que não admitem em regra, ou quando conhecem, não dão provimento ao apelo defensivo contra decisões do Tribunal do Júri condenatórias, em regra. Porque se é uma apelação do Ministério Público, família, eu vou dizer aqui para vocês, tem precedentes que reconhecem até a legítima defesa de policiais militares que entraram num presídio armados e mataram 111 pessoas. Já ouviram falar dessa história? Tem até alguém que achou que aquilo na verdade era uma legítima defesa. Essa decisão sim me parece contrária à prova dos autos. Eu já falei sobre o caso do Carandiru algumas vezes aqui. Eu até acho que é o caso de absolvição dos policiais. Fazer o quê? Por inúmeras deficiências técnicas do processo que eu conheço muito pouco. Mas esse não é o argumento. O fato é que os tribunais têm muito mais facilidade em reconhecer um apelo ministerial contra a decisão do Conselho de Sentença do que um apelo defensivo, saindo pela hipótese de que a decisão não foi manifestamente contrária à prova dos autos. E o que você vai ler nos acordos é mais ou menos o seguinte: os jurados optaram por uma das teses apresentadas pelas partes em plenário, que encontrava eco, ao menos que parcialmente, na prova dos autos. Portanto, não dou provimento ao apelo ou não conheço a apelação porque a decisão não foi manifestamente contrária à prova dos autos na forma do artigo 593, parágrafo 3º, linear, eu acho. Entenderam? Aqui a discussão. O fato é esse, é muito mais difícil passar uma apelação da defesa por conta desse inciso do que passar uma apelação do Ministério Público contra as decisões do Conselho de Sentença. Tá? Muito bem. Pode ser que se apele porque, na verdade, ocorreu uma nulidade posterior à pronúncia. A nulidade aconteceu no plenário. Quer ver um exemplo muito comum? Vai lá na Barra Funda, tem tipo 16, 12 plenários, né? Passa lá uma tarde. Tenta ver uns julgamentos do Tribunal de Júri. É aberto, é público. Depois vocês voltem aqui e me contem quantos deles os jurados estavam algemados. E tem uma súmula número 11, súmula vinculante número 11 do STF, que determina a excepcionalidade da utilização das algemas. Mas, meio que vai ser a regra daquilo que você vai encontrar pelos plenários por aí. No meu sentir, na observação da defesa, quase sempre isso é motivo de nulidade. E aí, a depender da sua estratégia que você está executando, você vai ter que fazer consignar na ata daquele plenário que, ó, doutor, a defesa refere que conste em ata a desobediência à súmula vinculante número 11, seja suspeito o plenário, seja suspensa a execução do plenário por esse motivo, tendo em vista
o impacto negativo que isso terá perante os jurados na apresentação do réu com a vestimenta, com o uniforme do presídio e ainda mais algemado, nos pés e nas mãos. Exatamente, Thaís. No júri, não é que vigora a ampla defesa, vigora mais, vigora a plenitude de defesa. E com relação à plenitude de defesa, tem discussões muito interessantes sobre a admissão de provas psicografadas, cartas psicografadas no processo do júri. Vale documentos ecumênicos em processo penal? É uma discussão muito interessante. Mas é isso, no júri vigora a plenitude de defesa. E aí o réu aparece de uniforme do sistema carcerário e algemado nos pés e nas mãos com 2 policiais militares ao lado. Aquilo ali tem um efeito simbólico, tem uma semiótica, tem uma mensagem sendo transmitida ali por meio da semiótica, por meio dos símbolos, dos ritos todos que a professora Ana Lúcia fala, Ana Lúcia Pastore, e isso tudo impacta negativamente a defesa do réu, tá? Você pode alegar essa nulidade no seu recurso de apelação. Você tem que primeiro fazer constar em ata para não precluir, né? E depois recorrer para o tribunal dizendo, olha, meu cliente foi apresentado no tribunal do júri algemado, violando a súmula vinculante número 11 da STF. Isso é um absurdo, tá? Tá aí uma nulidade posterior à denúncia que pode ser alegada por meio de um recurso de apelação contra a decisão do Conselho de Sentença. Claro que também você só vai alegar essa nulidade se você perder o júri, né? Se você ganhar, não teve prejuízo. Aí sim não teve prejuízo. Entendeu? Muito bem. Terceira hipótese, quando a sentença do juiz presidente contrariar a letra da lei ou a decisão dos jurados. Meio óbvio, né? O réu foi absolvido e o juiz não reconhece, determina, dissolve o conselho de sentença, determina que ele seja levado a novo julgamento e assim sucessivamente. Isso é um absurdo. Mas, imaginando que isso acontecesse, tem um recurso, tem uma previsão legal para isso. Também se existir injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança, como eu vinha dizendo, né? Lembrando que réu inimputável com tese de defesa que não seja inimputabilidade tem que ser submetido ao plenário, tá? Não é porque ele é inimputável que não significa que ele pode ser absolvido por meio do conselho de sentença. Pois não, Marcos? Então, ali no item 2, quando ocorrer alguma nulidade posterior à pronúncia. Perfeito. Na apelação, eu alego como preliminar ou ela vai como mérito? Mérito. Ah, não sei, vai depender do que mais você tem ali, né? Mas em regra vai ser nesse... seja só só isso, vai ser isso. Tá? Não é porque é nulidade que necessariamente isso não é um mérito, tá? Tipo, vai depender do que você está falando, na onde você está falando, em que recurso, em que momento, em que situação, sabe? Não é que tipo, mérito é fato de sei lá, acusação e imputação de fato criminal, tá? E outra coisa, Marcos, também não se preocupa em dividir a sua peça de maneira ortodoxa. Não pensa nisso, você vai alegar a sua tese. A tese é, houve uma nulidade da pronúncia. É isso que você tem que levar para o juiz. Qual a consequência jurídica desse fato? Reconhecimento da anulação do julgamento. Ponto. Tá bem? Trancamento penal, relaxamento de uma prisão. Beleza? Muito bem, existe equívoco, deixa eu ver. Contra as decisões do Tribunal do Júri. Muito bem. Aí, pessoal, temos aqui uma questão que para o professor Auri, que é o nosso mentor intelectual para as provas de defensoria pública, né, notadamente, porque tem uma doutrina muito garantista, muito bem escrita, muito bem articulada e tal, assim como o professor Badaró, assim como o professor Nicolite, assim como o professor Fauzi, que, muito embora membro do Ministério Público, tem uma perspectiva super garantista do sistema de justiça criminal e tal. Muito bem. O professor Auri, especificamente, traz uma crítica ao Tribunal do Júri. Ele não é um entusiasta do Tribunal do Júri. Eu, particularmente, gosto muito do Tribunal do Júri. Sempre disse isso. E acho que sim, de fato, o júri tem muitas melhorias que podem ser implementadas. Essa talvez seja uma delas.
Imaginemos que ocorra o seguinte: houve o julgamento de uma apelação que reformou a decisão do Conselho de Sentença, ou seja, os jurados decidiram manifestamente contrário à prova dos autos. O tribunal, não é que ele vai modificar o sentido da decisão, não. Se o tribunal reconhece, por meio de uma apelação criminal defensiva, que houve uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, vai haver um novo julgamento. Não é que ele vai mudar o resultado do julgamento, ele vai determinar um novo julgamento. Diferentemente de uma apelação criminal, no juiz ordinário, no juiz singular, em que a apelação vai mudar o resultado da decisão. Claro, se não anular alguma parte do processo e aí mandar voltar. Nessa hipótese em que o Tribunal de Justiça manda voltar ao Tribunal do Júri, se o júri novamente decidir manifestamente contrário à prova dos autos, bom, aí não cabe a apelação de novo. E aí a gente poderia ter uma situação em que, por 2 vezes, o Tribunal do Júri teria decidido manifestamente contrário à prova dos autos. E isso, Thaís, para o bem e para o mal. Pode ser para absolver ou para condenar. Regras do jogo. Pode ser que os jurados absolvam 2 vezes, quando evidentemente ali havia homicídio doloso, sem nenhuma causa de justificação e réu absolutamente imputável. E mesmo assim aquela decisão vai se manter. E vice-versa. Pode ser um evidente caso de legítima defesa ou até mesmo de negativa de autoria e o Tribunal do Júri condenar por 2 vezes aquela pessoa. Tá? Lembrando aqui, pessoal, eu sempre gosto de contar esse caso, o famigerado caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves foram absolvidos uma primeira vez pelo Tribunal do Júri. Recurso de apelação ministerial ao TJMG. O TJMG decidiu que aquela absolvição era manifestamente contrária à prova dos autos e submeteu os irmãos Naves a novo júri. Nesse novo júri a condenação se manteve. Um cumpriu 8, outro cumpriu 7 anos, alguma coisa assim. E a vítima apareceu viva. Ou seja, o Tribunal do Júri acerta mais do que erra. Desculpa, olha só, contei o caso errado. Primeira vez absolvido pelo Tribunal do Júri, segunda vez absolvido pelo Tribunal do Júri de novo. Ou seja, o Tribunal do Júri absolveu os irmãos Naves 2 vezes. Houve recurso ministerial, estávamos na era Vargas, foi suprimida a garantia da soberania dos vereditos e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou e modificou a decisão do Tribunal do Júri, que por 2 vezes tinha absolvido os irmãos Naves. E nessa terceira condenação, né, porque ele foi absolvido, aí nesse terceiro julgamento o Tribunal de Justiça determinou a condenação. Os irmãos Naves foram presos, ficaram presos um tempo e a vítima apareceu viva. Para vocês verem que o Tribunal do Júri acerta mais do que erra. E, bom, eu particularmente acho que há melhorias a serem implementadas, tá? Mas essa é uma questão latente. Poderia ter sido ao contrário, né? Mas acontecem, erros judiciais acontecem. A história do direito, a história dos julgamentos, talvez, o Ferrari costuma dizer isso, a frase dele é mais ou menos assim: a história do direito penal é a história do horror das penas, enquanto que a história do processo penal é a história do erro dos julgamentos. O primeiro grande julgamento que ficou famoso era de um rapaz muito conhecido como Jesus Cristo e que parece que não era culpado, né? E ao que tudo indica, ele foi condenado injustamente pela história que conta. Então, a história de todos os julgamentos, a história do processo, assim, meio que se confunde muito com a história do erro. E é por isso que a gente tem recursos, julgamentos sobre julgamentos e todas essas garantias individuais inerentes ao processo penal, para evitar ao máximo que erros judiciais aconteçam, né? Inclusive existe nos Estados Unidos há muito tempo, e agora no Brasil mais recentemente, o projeto Innocence Project, né? O projeto Inocência, que tenta identificar aqueles erros judiciais. E aqui no Brasil o projeto é novo, conheço as pessoas que estão trabalhando nele
dele, inclusive lá no escritório a gente tem alguns casos do Innocence, e que já identificou. O primeiro caso de erro judicial reconhecido pelo Innocence aqui no Brasil foi o caso do Atercino, que foi condenado por estupro de vulnerável contra os próprios filhos, que depois, quando completaram a maioridade, foram a juízo dizer que apanharam da mãe para contar a mentira. Tá vendo? E que por isso o Atercino acabou sendo condenado com base na palavra de 2 crianças manipuladas por uma mãe. Depois essa condenação veio a ser revertida e ele ficou preso um tempo. Entendeu? É super delicada essa questão. Principalmente em casos de homicídio, em que a pena é altíssima e a pessoa fica presa muito tempo, né? Temos que ter um olhar atento a isso, eu acho que dá para melhorar. Muito bem, pessoal. O procedimento do apelo é mais ou menos esse aqui. A gente vai interpor uma petição ou até um termo, a gente pode apelar no termo, por exemplo, teve o julgamento no tribunal do júri, ou teve o julgamento sentença proferida em audiência, você já pode interpor ali, no termo. Você fala, excelência, com base no artigo 600, parágrafo 4º, a defesa da fulano de tal requer a interposição do recurso de apelação. Está interposto a sua apelação. Se você não fizer isso no dia, seja no plenário do júri ou seja na audiência, você vai ter um prazo de 5 dias contados da intimação da decisão para interpor o seu recurso, tá? E aí é só interposição, uma lauda endereçada para o juiz, excelentíssimo senhor juiz da vara tal, fulano de tal, requer a interposição da apelação com base no artigo 593. Depois disso, o juiz deverá notificar o apelante para apresentar as suas razões de apelação no prazo impróprio. O que significa prazo impróprio? Não dá nada se você perder. De 8 dias. Prazo esse que será o mesmo para as contrarrazões da parte contrária. E aqui, Marcos, é aquilo que a gente estava conversando. Vai depender da sua estratégia. Réu solto, não está com muita pressa, interpõe, não precisa interpor na audiência. Interpõe, apresenta razões, pede para apresentar razões no tribunal, você vai ver que já existe essa possibilidade. Vai levando o barco. Agora, réu preso, interpõe na ata, no dia seguinte você já apresenta razões. Entendeu? Vai depender ali do seu momento. Ou no dia seguinte você já interpõe e apresenta razões na mesma petição. Entendeu? Vai depender da estratégia que você está desenvolvendo, do time que você quer dar ao processo. Minimamente, você também tem instrumentos para controlar o ritmo daquele processo. Esse é um deles. Gente, a apresentação intempestiva das razões ou contra-razões é mera irregularidade. Vulgo não dá nada. Observação, a apelação no âmbito do GCRIM será interposta em 10 dias, já com as razões anexas. Perfeito? Diferente, o GCRIM sempre é diferente, então a gente tem que ter sempre um olhar mais atento para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Pena máxima de até 2 anos, tem que chamar a sua atenção. Meu Deus, será que isso aqui vai afetar alguma coisa na interposição do meu recurso? Pode ser que sim, tá? Ótimo. Ainda sobre o procedimento, o recorrente pode optar por arrazoar diretamente na segunda instância. Regra do artigo 600, parágrafo 4º, Marcos, é o que a gente estava falando agora. Se o apelante declarar na petição de interposição, ou até mesmo no termo, na audiência ou no plenário, que deseja interpor a sua apelação e arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Aí você pode perguntar, mas por que você faria isso? Qual que é a razão? Primeiro, timing do processo. Segundo, você sabe que aquele promotor vai sair de férias. O cara carniça, carne de pescoço, é daqueles que escreve bem, que vai meter uma contra-razões violenta. Interpõe nos 600 parágrafos, no parágrafo 4º, quando chegar no tribunal, não vai ser ele que vai apresentar razões, contra-razões, entendeu? Você vai dobrando o que dá, parceiro. Vai manobrando aquilo que está disponível, entendeu? Ou, réu solto, prescrição dobrando a esquina, mais de 70 anos ou menos de 21. Já viu que pode dar uma intercorrente.
aquela prescrição superveniente após a sentença condenatória em primeiro grau, já começa a cavar ela na interposição da apelação. Legítimo, regra do jogo, estratégia processual. Nada de feio nisso. Ganhar com um regulamento embaixo do braço é ganhar, pessoal. Ou não é? É isso. Afinal de contas, é um jogo. Tem players que ganham mais do que outros. Por que você acha? Porque os caras sabem usar as regras do jogo. Então você tem que saber também. Senão você vai ser um pato, como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa. Porque tem gente aí que sabe jogar. Você vai chegar lá achando que é só bater carta, meu, você vai ser dobrado, entendeu? Você vai ser café com leite pra turma. Mas aí essas razões são escritas? São escritas ou é oral? Escritas. Você vai interpor na primeira instância. O processo, se for físico, tem que ir de malote para o Tribunal de Justiça, tem que chegar no Ipiranga, aí tem que mandar para distribuição, aí tem que chegar no cartório da Câmara, aí tem que ir concluso por relator, aí o relator vai mandar te intimar para apresentar razões, aí você vai apresentar razões, aí vai voltar concluso por relator, aí o relator vai mandar intimar o Ministério Público para apresentar contra razões. Meu, passou um mês aí. Entendeu? A sustentação oral é uma faculdade que a justiça tem, exato, quase em qualquer possibilidade no tribunal, tá? Não cabe em embargo, se eu não me engano, tá? Agravo em execução. Entendeu aqui o lance do 600 parágrafo 4º, Thiago? Tranquilo, Amanda? Tudo bem, Douglas? Rogério? Beleza. Aqui, então, dando sequência, eu vou falar muito rapidamente sobre a apelação do assistente de acusação, tá? Porque o assistente de acusação, em regra, é uma pessoa movida a ódio, movida a bilis, mau sentimento, sabe essa frase? A gente não gosta do assistente de acusação. O que você está fazendo? Já tem um cara que recebe até auxílio moradia para fazer seu papel. O que você está fazendo aqui, parceiro? Deixa o cara trabalhar, já tem 60 dias de férias esse cara. Você vem aqui ainda querer trabalhar para ele, sai fora, entendeu? O prazo para interposição da apelação, se ele não estiver habilitado nos autos, então será de 15 dias, contados da data da expiração do prazo de recurso ao MP. Significa dizer que esse assistente de acusação resolveu se habilitar só nessa fase do processo. Ele acordou e falou, puta, já sei, vou me habilitar naquele processo penal do qual fui vítima. E aí ele resolve, enquanto assistente de acusação, que ele tem que interpor apelação quando o Ministério Público entendeu que não era o caso. Então, ele terá o prazo de 15 dias, se não estiver habilitado nos autos, contado do último dia do MP, né? Que ele é meio que uma irresignação da vítima. Tipo, puta, meu, passo aqui, o cara não apelou, aconteceu tudo isso, o réu foi absolvido e o Ministério Público não apela, deixa comigo. Então, tem essa possibilidade, 15 dias, para que seja feito o apelo supletivo. Pode aparecer assim na sua prova. O que é o apelo supletivo? Vocês já sabem. É o recurso de apelação do assistente de acusação quando o Ministério Público deixa de recorrer. Tá bom? Vai, Thiago. Mas, por exemplo, se o Ministério Público interpõe no 15º dia, como você vai saber que ele não interpôs? Tem que ter expirado o prazo. Expirado significa transcorrido os 15 dias. Não, sim, mas, por exemplo, que demora pra juntar. Você não vai, tipo, saber que ele interpôs. Não, vai certificar nos autos. Aí você tem até 15 dias depois Isso. pra apresentar. Como é que você sabe que expirou o prazo? Certificou nos autos. Você também não é obrigado a contar o prazo do MP, né? Mas se levar em consideração a questão do prazo impróprio, e depois ele juntar, Então, essa é um debate. Pode ser que aconteça isso. Mas aí também, dormíndicos não socorre tios, né? O direito não socorre a quem dorme. Como já diria o velho brocardo latino. O cara não cumpre o prazo e ainda tá achando ruim que apareceu alguém pra fazer pra ele. Meu, você não fez seu trabalho no tempo devido, o problema é teu. Entendeu? Mas a gente na condição de defensor pode pedir, informar que tá precluso, que não. Na nossa condição, exato, na nossa condição de defensor, a gente vai tentar falar. Se você tá do outro lado, você quer mais explodir outra parte. Meu, perdeu o prazo. Aí provavelmente o juiz vai despachar o seguinte: trata-se de prazo impróprio que não acarreta consequências processuais porque não há previsão de sanção legal. Sendo assim,
intime-se novamente o nobre representante do parquê para que apresente o prazo de as razões de apelação no prazo devido, sob pena de solicitar a corregedoria. Sabe, tipo, faz aí, vai. Vai ser alguma coisa assim. Oficie-se o douto promotor de justiça para que se lembre de apresentar as razões. Vai ser mais ou menos isso. Sacou? Não é nenhum absurdo, viu, parça? Eu já vi. Em parecer de habeas, em regra. O cara esqueceu, poxa. Réu preso, bobeirinha. Tá? Enfim, é isso. Beleza? Tranquilo? Caso o assistente esteja já habilitado nos autos, ou seja, é uma pessoa que já vinha de antes, esse seu prazo já não será de 15 dias, vai ser de 5 dias, assim como o próprio MP. Contado a partir do esgotamento do prazo ministerial. É meio que tipo, deixa primeiro o Ministério Público falar, já que ele é o dominus litis, e aí você faz seu apelo. Tá? Se o assistente habilitado não tiver sido intimado da decisão e já estiver precluído o prazo do Ministério Público, o seu prazo só começa a correr após a sua efetiva intimação. Sacou o que aconteceu aqui, Marcos? Ó, nessa hipótese, o assistente de acusação já está habilitado nos autos. Em regra, ele tem que apresentar o seu apelo supletivo depois que o Ministério Público apresentar o dele. Mas o MP esqueceu. E aí passou dia, passou ano, passou mês. Eu perdi o prazo também? Não. Se o prazo do assistente só começa a correr após a efetiva intimação para apresentar. Se, no caso, o Ministério Público não apresenta as razões deles. Sacou aqui, Thaís? Intimado da decisão. O Ministério Público deveria ter apresentado suas razões e aí o assistente tem o mesmo prazo depois de apresentar as razões do MP para apresentar a dele. Mas nesse caso o Ministério Público esqueceu. Quando é o prazo para o assistente de acusação? Depois da sua própria intimação. Beleza? Tá vendo? Essas são questões absolutamente irrelevantes, sabe? Tipo, você não precisa ser nenhum gênio do direito para descobrir essas coisas. Você não precisa de nenhum esforço cognitivo para isso, sabe? É tipo, decorar aqui uma regrinha de quem que apresentar quando qual é o prazo, quem que fala primeiro, quem que fala depois. Não tem segredo, tá? Não envolve grandes teses e tal. Porém, você pode ganhar ou perder o processo. Se você perdeu o prazo para apelação, você perdeu. Entendeu? E aqui, prazo para razões, no caso do assistente, 3 dias. Foi intimado. Nessa circunstância, tem que apresentar suas razões em 3 dias. Para não falar muito, né? Tipo, você já está aqui de favor, então fala um pouco. Certo? Muito bem. Efeitos da apelação. Gente, existe a apelação, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo e também o efeito extensivo, aquele que a gente viu lá no artigo 80. Vale lembrar que não há possibilidade de juízo de retratação, diferentemente do RESE, famoso efeito iterativo. Tá? Pode ser que na sua prova apareça marque verdadeiro ou falso, quais são os recursos que têm efeito suspensivo, extensivo, devolutivo, iterativo. Aí você vai ter que fazer a conta lá do verdadeiro ou falso, do 1, 2, 3, 4, para saber qual que é a apelação, qual que é a reza. Entendeu? Se a decisão, pessoal, for absolutória, o apelante nada impede a sua imediata liberação, tá? Não cabendo mandado de segurança pelo promotor para que a apelação do Ministério Público impeça a liberdade do réu. Vamos falar um pouquinho brevemente sobre isso. Primeira coisa, no passado, o Código de Processo Penal de 1941, inspirações autoritárias, previa a necessidade de recolhimento do réu ao cárcere para apelar. Só podia apelar o réu preso. Quer apelar? Então primeiro você vai preso. Faz o menor sentido. Não era uma prisão cautelar em razão da existência de fumus comici delicti periculum libertatis, não. Do mesmo modo, gente, se o juiz recebeu a denúncia, analisou as respostas da acusação, instruiu o processo,
fez debates ou alegações finais por escrito e decidiu e julgou a causa em cognição exauriente, em decisão de mérito, e concluiu não existir prova da autoria ou prova da materialidade, ou que o réu, muito embora tenha realmente praticado aquela conduta que é típica, estava amparado por uma excludente como a legítima, se depois disso tudo ele entendeu isso, significa dizer que qualquer prisão vai se esvanecer, vai desaparecer, vai derreter. Por quê? Como requisito da prisão preventiva, a gente tem o fumus comis delicti, os indícios de autoria e materialidade. Se o juiz absolveu o réu, ele acha que tem indícios de autoria e materialidade? Ele não acha, ao contrário disso. É uma decisão judicial falando que não tem indício de autoria e materialidade. Ou que se tem, se há esses indícios, se eles existem, a conduta do réu está amparada por uma excludente, por exemplo, tá? Só eu cobrando aqui, né, na nossa hipótese. Portanto, a partir de então, não dá para manter essa pessoa presa. Se ele foi absolvido em primeiro grau, não dá para falar que ele tem que continuar preso. A não ser que surja um fato novo depois da sentença que indique que ele está ameaçando testemunha, destruindo prova ou vai fugir do país, por exemplo. Sem fato novo, não dá para o Ministério Público meter um MS no tribunal e pedir liminarmente para que o réu se mantenha preso ou se recolha à prisão para poder a apelação ser julgada. Não faz o menor sentido. Mas, como eu disse, no Código Penal era meio assim antes. E meio que o réu sempre respondia preso meio que tudo também, tá? E aí, alguns promotores começaram a notar esse expediente. Não vale. Não cabe. Muito bem. A mesma regra deve ser aplicada por analogia no caso de sentença condenatória. Se o condenado já estiver preso cautelarmente, bom, aí é o raciocínio inverso, né, gente? Vamos ser racional e coerente para dizer, olha, bom, o juiz decretou a prisão cautelar. Naquele momento ele analisou e viu que tinha indícios suficientes de autoria e materialidade. Daí chegou na sentença, ele concluiu que de fato tinha mesmo, não só tinha, como ele condenou o réu por isso. Se ele acha que ainda existe a atualidade do periculum libertatis, que pode ter desaparecido, é claro, e que em regra desapareceu, mas mesmo assim os caras respondem preso, se ele reconhece ainda a atualidade do periculum libertatis, ele vai manter o cara preso. Mas ele tem que dizer na sentença, não vale repristinar os argumentos da decisão que decretou a preventiva no curso da instrução, tá? Ou na fase de inquérito. Eu já vi sentenças falando mais ou menos assim, levando em consideração que o acusado... Respondeu preso, mantém o preso. Isso. Está errado. Porque o juiz, na verdade, em todas as oportunidades que se manifestar no processo em que há réu preso, deve reavaliar a atualidade dos requisitos de manutenção da prisão preventiva. Porque a prisão cautelar é a exceção da exceção. Se a pena privativa de liberdade deve ser a última máxima, aplicada após sentença penal condenatória transitada em julgado, como dizia o artigo 5º, inciso 57, com menos razão ainda, se justifica uma prisão sem um título definitivo, com base em indícios, né? Tem que ser a exceção da exceção. Tem que estar demonstrado esses indícios mínimos de autoria e materialidade de um crime apenado com pena superior a 4 anos e que seja atual o perigo da liberdade, seja atual o risco de aplicação à lei penal, o risco à instrução processual penal, por exemplo, o réu está ou não ameaçando testemunha. Vamos imaginar que o fundamento para a decretação da prisão preventiva foi, ele está ameaçando testemunhas. Bom, a testemunha de depois já foi lá e deu o seu depoimento. Ainda existe o fundamento que autorizou a prisão preventiva? Não. Essa prisão preventiva tem que ser revogada ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319. Certo? A gente vai ter uma aula de cautelares. Mas o que os juízes fazem está errado. Se ele respondeu preso, ele tem que ficar preso? Não. Mas evidentemente, se ele respondeu solto, ele tem que ficar solto.
Porque se ele respondeu solto, significa que ele compareceu a todos os atos processuais penais, que ele foi interrogado, que ele não ameaçou testemunhas, que ele não ameaçou prova, tanto que ele foi condenado, porque tinha provas, afinal de contas. E significa que ele foi intimado da sentença, porque se ele sabe da sentença, ele não fugiu, portanto não há risco para aplicação da lei penal. Logo, um réu que respondeu solto tem que ficar solto, mas o contrário não é verdadeiro. Certo? A gente pode questionar isso na própria apelação? Sem dúvida, mas eu meteria um habeas. Fala habeas, em regra. Habeas, vai dar certo. Porque, o cara tá preso. Você vai esperar julgar a apelação? Quanto tempo vai demorar para pautar essa apelação? Entendeu o que eu tô falando? Se o juiz decretou uma preventiva com base no risco à instrução processual penal, acabou a instrução porque condenou, e ele mesmo assim manteve a prisão, eu faria um habeas, por desatualidade dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Certo? Muito bem. Estávamos aqui, falamos que, claro, que por analogia, se o réu veio preso e se mantém a atualidade do perículo, ele tem que ficar preso mesmo. Mas perceba como é excepcional. Por fim, pessoal, é possível o efeito extensivo da apelação, que eu já tinha dito, inclusive foi para você, né, Marcos? Regra do artigo 580 do Código de Processo Penal. Se o resultado da apelação for favorável a um corréu e não se fundar em motivos de caráter subjetivo, pessoal, esse efeito pode ser estendido ao corréu. Na mesma situação. Perfeito, pessoal? Só deixa eu ver que horas são. São 10h20, né? Então, deixa eu ver como é que estamos aqui. Gente, vou falar aqui, trouxe só um precedente bem simples que é interessante pra gente e depois a gente encerra por hoje, tá? Nesse precedente aqui do STJ, o ministro Og Fernandes disse o seguinte: vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Réu condenado, regime inicial semiaberto. Marcos. Réu condenado a regime inicial semiaberto. Eu apelei. Ainda que existam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, esse réu deve ficar preso no fechado? Não. É isso que está dito aqui nesse julgamento do HC 269-288 do STJ, ainda em 2013. Já está um pouquinho antiguinho, mas é válido a ideia, o raciocínio. Olha, gente, não se mostra razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória. Claro, levando em consideração que não houve apelo do Ministério Público. Ou seja, transitou em julgado a sentença para acusação, regime inicial semiaberto, a defesa apelou. O réu deve aguardar o apelo preso? Não, porque ele vai ficar numa situação mais gravosa do que a própria pena que se vislumbra. Viola o princípio da proporcionalidade. Como que a cautelar pode ser mais gravosa do que a própria pena em si mesma? Idem quando vislumbramos, ainda no curso da instrução ou na fase de inquérito, que ainda que a pessoa seja condenada, ela certamente será condenada em regime aberto. Dá para justificar uma prisão cautelar dessa pessoa nessa fase? Réu primário, bons antecedentes, traficando pouca quantidade de droga, não é membro de facção criminosa. Teria direito ao parágrafo 4º do artigo 33, redução de 1/6 a 2/3 da pena de 5 anos, que pode variar de 1 ano e 8 meses a 4 e 6. Ou seja, esse réu certamente não ficaria preso no fechado, porque o STF já julgou inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas. Portanto, é possível o regime inicial diverso do fechado para crimes hediondos, inclusive o tráfico de drogas. Logo, um réu nessa circunstância, que é a maioria da população carcerária, jamais deveria ficar preso cautelarmente. Primário, bons antecedentes, pouca quantidade de droga, não é membro de facção criminosa. Não faz sentido manter esse cara preso, a não ser, é claro, para reforçar as fileiras das facções. Né? Vamos só dar mais uma sequência aqui, pessoal. Não vamos não. Então,
Vai começar recurso ordinário constitucional no nosso próximo encontro. Perguntas sobre apelação? Querem falar sobre alguma coisa de apelação? Tudo bem até aqui? Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Acho que viremos novamente. Não dá, mas eu acho que na semana que vem eu vou tentar marcar de novo para sexta. Semana que vem, a próxima. Aparentemente tem a aula sexta todos os tem dias, aula. né? Menos na segunda. A próxima semana sim. Tá. Quatro. Tá, mas eu vi a segunda, vamos ver. Ah, tá bem. Tá bom? Valeu, galera.